E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson com mais uma videoaula e o tema dessa vez é a história do futebol, parte 1. E nesse momento você deve estar vendo algumas redes sociais na tela. Curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e se inscreva em nosso canal do YouTube. E antes de começar, já vai deixando aquele joinha aqui embaixo desse vídeo. Então, vamos nessa! Mãos à obra! Bora! Onde tudo começou? Ao contrário do que muitos pensam, o futebol tem praticamente 5.000 anos de história. Há fortes indícios que o mesmo teve suas origens na China antiga, durante o reinado do imperador Huangdi, também conhecido como Imperador Amarelo, o que aconteceu por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Nessa época, havia sido criado um jogo chamado Tsushu, alguns o conhecem como Kuju. Esse jogo consistia em equilibrar a bola nos pés e passá-la entre os pés dos companheiros até que a mesma chegasse ao meio do campo entre duas estacas unidas por fios de cera que formavam uma rede. Esse jogo era uma espécie de treino militar para os soldados chineses. Entretanto, há um detalhe nessa história toda que poucos conhecem. No início, bem no início mesmo, não eram utilizadas bolas e sim cabeças de inimigos derrotados. As bolas de couro só vieram depois. O Japão e o Kemari. O Tsushu inspirou os japoneses a criarem o Kemari alguns séculos depois. Porém, tanto o objetivo do Kemari quanto os praticantes eram completamente diferentes do Tsushu. Se o jogo chinês tinha como objetivo deixar os soldados cada vez mais treinados para as batalhas, o Kemari tinha objetivos mais espirituais do que físicos. A bola representava o sol e os praticantes reverenciavam a mesma e, através da colaboração entre si, passavam essa bola uns para os outros, utilizando várias partes do corpo, com exceção das mãos. O campo onde o Kemari era praticado era quadrado e em cada um dos cantos deveria existir uma árvore, representando ainda mais o sentido espiritual e a conexão com a natureza desse jogo. Existem relatos que citam jogos de Kemari entre japoneses e chineses na antiguidade. A Grécia e o futebol. Como todos sabem, a Grécia era um império poderoso e conhecido por suas habilidades em batalhas, entre outras. Os soldados gregos praticavam um jogo chamado episkairos, e esse jogo, apesar de lembrar muito futebol devido ao trabalho em equipe e o uso de uma bola, era permitido o uso das mãos. Em Esparta, que também fazia parte da Grécia, existia uma outra versão desse jogo, com um número maior de praticantes. Porém, essa versão era mais violenta que a versão praticada pelas outras cidades-estado gregas. Contudo, quando Roma invadiu, conquistou e subjugou a Grécia, apropriou-se também desse jogo e conseguiu deixá-lo ainda mais violento que a versão dos soldados espartanos. O que se sabe é que essa nova versão teria dado origem a duas outras versões romanas que abordaremos a seguir, o Solé e o Aspartum. Roma e o Aspartum. Apesar da história relatar que o Aspartum teria tido inspiração do Episcairos grego, também existem registros que o mesmo já era praticado pelos romanos cerca de 800 anos antes de Cristo. O Aspartum sim era um jogo conhecido pela extrema violência. O uso de trapaças e formas de enganar o adversário, tudo em nome da vitória no jogo, eram mais do que permitidos. O Aspartum era praticado pelos soldados romanos que traziam para o jogo a sua sede de sangue, provavelmente por estarem acostumados aos jogos de arena, onde pessoas lutavam diante de centenas de espectadores e a regra era que lutassem até que o oponente morresse em batalha. Existem relatos históricos que o Aspartum era um jogo tão violento que muitos praticantes morriam durante as partidas, e tal fato era preocupante para os generais que tinham que manter sob seu domínio os exércitos romanos. Astecas, maias e incas são civilizações antigas que deram origem à América Central. Por mais incrível que possa parecer, existem registros históricos que essas civilizações praticavam um jogo que lembraria e muito o futebol que conhecemos.
e eles já faziam isso desde 1400 a.C. Inclusive existem ruínas históricas onde esses jogos eram praticados que comprovam essas teorias. O que impressiona no caso dessas civilizações é que elas produziam a própria bola a partir do látex extraído de uma árvore, ou seja, já possuíam conhecimento avançado sobre algo que nossa civilização só veio a conhecer muito recentemente. De acordo com as informações disponíveis, o jogo tinha características de ser um jogo de equipe, o que envolvia a cooperação entre os praticantes, e o alvo a ser atingido era uma espécie de círculo que ficava no alto desses campos, o que tornava o jogo bastante desafiador. Estudo dirigido. Na aula de hoje aprendemos que o futebol, ou melhor, os jogos que um dia vieram a dar origem ao futebol, remontam a quase 3 milênios antes de Cristo, ou seja, o futebol possui quase 5.000 anos. Suas origens ou prováveis origens remontam à China antiga, mais precisamente durante o reinado do imperador Huangdi. Os japoneses deram a sua contribuição para o esporte com um detalhe interessante. O jogo ancestral japonês ainda é praticado até hoje em certas cidades. Vimos também que Grécia e Roma possuíam suas versões, sendo que a versão espartana do jogo era um pouco violenta. Porém, com a tomada da Grécia pelos romanos, o jogo ficou ainda mais violento. As civilizações astecas, maias e incas também possuíam uma versão que lembrava o futebol atual, que era praticada desde 1400 a.C. A nossa história sobre o futebol terá continuidade com a parte 2 em breve. Bons estudos! Obrigado por assistir a mais essa aula. Alguns recados. Antes de sair, não se esqueça. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Te vejo na próxima. Um grande abraço.